Já faz algum tempo que isso acontece, mas agora eu comecei a escrever. É uma besteira, porque acontece sempre. Não tem como esquecer. Mas agora eu comecei a escrever e eu vou contar pra você. A um jantar, um encontro, um rolê qualquer. Chegamos na casa de alguém, no restaurante, no brunch, no café. Cumprimentos, beijos, abraços. E aí, como você está? Como está a vida? Começa. Começam as novidades, as histórias, os contos, os desabafos. Começa aquilo que, na verdade, sempre acontece. Falamos sobre as nossas angústias, preocupações, sobre a nossa existência como imigrantes. Eu sei que a nossa existência neste planeta é muito dura e que, como diz Rock Balboa, nada bate mais forte do que a vida. Mas hoje eu vou falar especificamente como nenhum imigrante está bem, e nem eu. Nesses encontros, há uma série de assuntos que vamos passando. Falamos sobre trabalho. Sempre falamos de trabalho. É o assunto. Eu não posso sair desse lugar. Eu preciso de um contrato para agendar a renovação do meu documento. Se eu deixar esse emprego, eu não vou conseguir renová-lo. O que me leva a outro assunto bastante falado: documentação. Falamos dos nossos pedidos de renovação de vistos e autorização de residência. Falamos dos atrasos, de não termos respostas e do medo de sermos barrados em viagens internacionais, em alguma imigração por aí. Falamos sobre consultas médicas, daquelas que não conseguimos agendar por falta de número de utente, porque não há vaga no centro de saúde ou porque aguardamos um especialista qualquer. Falamos de casa, de arrendar quarto, de lidar com senhorios que não gostam muito de imigrantes, daqueles que querem 6 meses de caução e 6 meses de renda adiantada. Falamos muito de saúde mental. Procuramos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas ou não procuramos porque é muito caro e não temos condições de pagar. Falamos de medicamentos, ansiolíticos, antidepressivos, de qualquer coisa que nos dê um pouco de paz e conforto no meio de todo esse caos. Falamos sobre acordar de madrugada, sobre despertar às 5 horas da manhã com o coração na boca e não voltamos a dormir. E é difícil também adormecer. Vamos para a cama, mas passamos algumas horas a pensar no travesseiro e pensamos sobre a nossa existência neste país, que é tão real, mas ao mesmo tempo tão artificial. É preciso ressaltar também que nessas conversas todas entre imigrantes, há pessoas com vivências e histórias muito diversificadas, mas no geral são imigrantes que até possuem certos privilégios. Alguns são licenciados, até possuem mestrado e escolheram vir para Portugal, mas ainda assim vivemos angústias e enfrentamos desafios estruturais que estão além do nosso esforço e ação. Eu penso muitas vezes que ser imigrante é ter que lutar por questões que já deveriam estar superadas. E isso me deixa particularmente irritada. Nossas angústias estão enraizadas no que é, ou deveria ser, essencial para a existência humana: segurança no trabalho, acesso aos documentos e saúde, estabilidade na moradia. E essas preocupações afetam diretamente a nossa qualidade de vida e bem-estar emocional.
É uma luta constante para alcançar uma estabilidade que para muitos é simplesmente assumida. Para além disso, nós também enfrentamos outros desafios que batem à porta de qualquer pessoa, sendo imigrante ou não. Temos problemas de família, precisamos de dinheiro, queremos nos casar ou nos divorciamos, tivemos o coração partido ou o dente partido, temos filhos para criar, almejamos uma promoção no trabalho, tantas outras batalhas do dia a dia. Mas sendo imigrante, parece que essas preocupações se somam a um pacote de angústias e tormentos e tudo fica muito pesado. Quando vem a redenção do imigrante? Quando seremos recompensados por tudo que vivemos e sofremos todos os dias aqui, neste lugar onde produzimos, consumimos e contribuímos? Eu não sei se você está familiarizado com a jornada do herói, mas eu vou te contar um pouco. Esse é um conceito idealizado, criado pelo Joseph Campbell, que identificou um padrão narrativo comum em mitos e histórias de diversas culturas ao redor do mundo e que posteriormente foi usado por escritores e cineastas. Por exemplo, o George Lucas para escrever a história de Luke Skywalker em Star Wars. A jornada do herói passa por 3 fases: partida, iniciação, retorno. Começa com o herói em seu mundo comum, recebendo um chamado à aventura que inicialmente ele recusa. Ao encontrar um mentor, ele cruza o limiar para um novo mundo, enfrentando testes, desafios e inimigos. Então ele passa por provações, recebe uma recompensa e começa o caminho de volta. No retorno, enfrenta um último desafio que o transforma, permitindo-lhe trazer de volta um elixir que beneficia o seu mundo original. Na jornada do imigrante, eu sinto que paramos na parte da aprovação. E é só aprovação. Não há redenção. Não há reconhecimento. Não há recompensa por nada. Há dor, angústias, injustiças, desrespeitos, crises, medos que nem sabemos explicar. E estamos aqui. Continuamos lutando, resistindo, tentando encontrar sentido neste lugar que nos acolhe com uma mão e nos empurra com a outra. Talvez a nossa redenção esteja na nossa capacidade de nos adaptarmos, de encontrarmos beleza, força e significado, mesmo com todas as adversidades. Está no fato de que, apesar de tudo, seguimos em frente. Talvez a nossa vitória sejam pequenas vitórias. O sorriso de um amigo que se tornou irmão, a conquista de uma marcação, a chegada do documento, o apoio que encontramos em um anjo por aí. Sim, há anjos por aí. E é nessas pequenas vitórias que encontramos o combustível para seguir, nos reinventar e fazer ou nos refazer de novo, de novo, de novo e de novo. Esse não é um problema seu, é o problema de todos nós. E você não está sozinha e nem sozinho. Da Folha Raiz é o podcast escrito, conduzido, realizado e editado por Verônica Folha, porque há assuntos que precisam ir mais longe. Se essa conversa te tocou, considera partilhar com um amigo que também não está bem. Considera também curtir esse episódio no YouTube ou no Spotify. Obrigada.